Prontinho, voltei. Galera, boa noite. Agradecer aí a presença de todo mundo, de todos que aí se inscreveram ao longo dessas quase 2 semanas que a gente começou a divulgar essa palestra. Agradecer também todo mundo que tem acompanhado aí as dicas lá no canal do Portal de Treinamentos, o canal do YouTube. Falar que cada dia que passa o canal tem crescido mais, isso graças a vocês que têm compartilhado aí as dicas, que têm mandado algumas perguntas, pedindo, né, sugestões aí de dicas, enfim, agradecer mesmo, porque é graças a vocês, graças a essa interação, graças a vocês compartilharem esse conteúdo junto comigo, eu tenho a possibilidade de fazer mais e mais dicas e de fazer com que o canal cresça. Bom, para algumas pessoas, a maioria acho que estão aqui já devem acompanhar o meu trabalho, já devem me conhecer um pouquinho, mas eu vou fazer uma breve apresentação, explicar um pouquinho para vocês até o porquê de tratar esse assunto, de tratar sobre casas noturnas, falar sobre baladas, falar sobre casas de shows. Primeiramente, né, eu me chamo Daniela Martins, eu trabalho com eventos tem 14 anos já, e eu comecei bem jovem na área, mais ou menos com 16 anos, mas eu entrei modelando, eu entrei fazendo desfiles, fazendo promoções, fazendo degustações, blitz, enfim, mas na área promocional da área de eventos. E depois que eu comecei a me especializar um pouco, procurar algumas oportunidades, foi onde logo de cara, mesmo trabalhando em outros trabalhos, eu tinha um outro emprego, sempre trabalhei na área comercial, eu tive a oportunidade de trabalhar em uma casa noturna, num shopping aqui em Campinas, e a princípio eu entrei lá como caixa, e eu era até registrada, eu tinha registro na carteira, eu tinha vários benefícios, tinha cesta básica, vale transporte, enfim, convênio médico, vários benefícios que muita gente às vezes sonha com isso e de repente não sabe que casas noturnas podem proporcionar. Enfim, aí, depois de ter trabalhado lá como caixa, eu fui trabalhar de promoter em outras casas, e assim fui indo. Aí fui trabalhar com marketing, fiz assessoria de imprensa, fui gerente e até sócia de uma das casas noturnas. E isso tudo levou 6 anos. Eu passei por diversas casas, trabalhei em casas de diversos segmentos, diversos estilos musicais, trabalhei em choperias, em bares, baladas e casas de shows. Então, eu acabei adquirindo uma experiência bem interessante com relação a esse nicho, com relação a esse mercado, porque eu pude aí experimentar eu tive essa oportunidade de realmente colocar em prática em vários segmentos. E foi um pouco disso que eu quis passar, que eu vou passar aqui para vocês um pouco do que eu vivi nesses 6 anos. E há uns 3, 4 anos atrás, eu criei um curso chamado Gestão de Casas Noturnas, e através dele, que eu fazia na Vila de Produções, eu pude proporcionar aí esse conhecimento, essa troca de ideias com algumas pessoas do ramo, outras pessoas que queriam entrar, e foi bem bacana, foi bem interessante, foram 3 anos aí, através da Vila de Produções, levando conhecimento para a galera que tem interesse em trabalhar com eventos na noite, com casas noturnas, enfim, bares, baladas, casas de shows, danceterias, boates, existe inúmeras nomenclaturas aí para esse tipo de negócio. E muitas pessoas não sabem, mas de fato foi a minha porta de abertura para a entrada no mercado, né, de eventos. Porque foi trabalhando em casas noturnas que eu conheci algumas duplas que eu assessorei, que eu conheci outros produtores de eventos, outros promotores de eventos, que me proporcionaram depois, ou até mesmo durante o período que eu estava em casas noturnas, a possibilidade de trabalhar em alguns shows e outros eventos. Então, fica aí também uma dica para quem ainda não trabalha na área, para quem quer começar a trabalhar com eventos, de buscar uma oportunidade em casas noturnas. São milhares delas, independente do estado, da cidade que eu esteja falando, com certeza tem um barzinho aí, tem uma balada, enfim, mesmo que seja pequena, mas tem, e é uma possibilidade muito grande de você realmente entrar e dali começar a fomentar mais eventos e trabalhar com produção e para outras áreas. Então, um pouco da minha experiência realmente com casas noturnas, com baladas e choperias, foi nesse período aí de 6 anos. Então, durante 6 anos eu fui aí de caixa, passei a promoter, gerente, até sócia de uma das casas.
passando aí uns pererecos danados, várias roubadas, porque realmente é um mercado extremamente delicado, é um tipo de negócio de alto risco, então a gente passa por algumas situações, e são elas que eu gostaria que vocês não passassem, então eu vou poder compartilhar um pouquinho com vocês. Então, para a gente dar início aqui ao assunto, né, que a gente tanto divulgou, que são os 4 segredos de um negócio noturno de sucesso. Esses 4 segredos eu vou contar daqui a pouquinho. Espera só mais um pouquinho que eu vou contar daqui a pouquinho. Eu separei alguns números para compartilhar com vocês, para vocês entenderem o tamanho da importância realmente desse tipo de negócio, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Eu separei até, fiz uma listinha aqui, para eu não me perder, porque são bastante informações, então eu vou passar aqui para vocês. Só para vocês terem ideia, São Paulo, o estado de São Paulo, concorre tete a tete ali com Nova York, no número de casas noturnas, no número de atrações culturais. Então, envolve tudo, desde um pequeno bar até uma casa de shows grandes, como o Madison Square Garden e o Citibank Hall, por exemplo, de São Paulo. Então, para vocês terem ideia da proporção desse tipo de negócio, para vocês terem ideia da magnitude realmente. Então, São Paulo, o estado de São Paulo concorre com Nova York. O último levantamento que foi feito, Nova York tinha 15 mil estabelecimentos desse tipo, e São Paulo conta com 13 mil. Então, é bem para ali, chega a alguns anos, São Paulo ultrapassa Nova York, e assim vai, mas é uma briga boa, uma briga bem interessante. Outro número bacana para passar para vocês é que São Paulo está entre as 12 cidades no mundo que mais tem opções culturais. Então, além dela concorrer com Nova York, ela está entre as 12 mais. Uma cidade aqui no Brasil também que concorre bastante é Belo Horizonte. Então, Belo Horizonte também aí está sempre par a par com São Paulo no número desse tipo de estabelecimento. Um número que, assim, espanta, mas que é real e precisa ser muito bem trabalhado, são os números de fechamentos de casa. Depois do que aconteceu lá em Santa Maria, e que realmente foi feito um pente fino em todas as casas noturnas pelo Brasil todo, chegou uma época que entre 300 e 400 casas eram fechadas por semana aqui no Brasil. Então, a gente teve aí um verdadeiro pente fino, uma verdadeira varrida aí no mercado, depois do que aconteceu lá, envolvendo toda a questão de documentação, alvará, enfim, todo aquele processo que precisa ser feito, sim, ele é extremamente necessário, ele, além de obrigatório, você está lidando com vidas, né, você está lidando com pessoas, então é extremamente importante que você tenha consciência da questão da documentação. Aí você pode questionar e falar, Dani, mas o meu negócio é pequeno, é super informal, tal, mas vá atrás da documentação, abra tudo correto. É uma empresa como qualquer outra. Então, se você começar na informalidade, mesmo assim, depois corre atrás, deixa tudo certinho para evitar que seu negócio feche ou que você tenha um problema maior até do que aconteceu em Santa Maria ou das mesmas proporções. Então, tome muito cuidado com isso, com relação à documentação, porque as casas fecham mesmo. Existem outros fatores que fazem uma casa fechar, que a gente vai falar também sobre isso, mas é muito importante ficar atento às leis, não só a questão de documentação, AVCP, vigilância sanitária, enfim, toda a documentação que é necessária aí no seu município, isso é importante também ressaltar, isso é importante deixar claro, que existe uma variação na exigência de documentação para esse tipo de estabelecimento em cada uma das casas, em cada uma das cidades, desculpa. Então, você precisa, de fato, se informar na prefeitura do seu município. Então, você vai lá, se informa para saber quais são as documentações que você precisa ter para que seu negócio abra sem maiores problemas. Outra coisa que pode fechar uma casa, algumas casas existem, algumas cidades possuem uma lei do silêncio, ou lei do pancadão, lei da batida, enfim, cada cidade tem um nome, né, cada município trabalha com essa lei de uma forma diferente. Então, procure se orientar com relação a isso, é muito importante, e às vezes você fala, nossa, Dani, mas eu vou direto na prefeitura, onde que eu procuro? Primeiro, procure um contador. O contador pode te ajudar com relação a essa questão da documentação e vai poder te dar mais informações a respeito do seu estabelecimento. Primeiro passo.
Se você encontrar dificuldades em achar um contador que trate especificamente desse tipo de assunto, procure então a prefeitura do seu município, tá? Mas não deixe de ir atrás da questão da documentação. Outro número bacana, esse daí já é bem legal, um número que vai animar aí o pessoal. Nos últimos 2 anos, os negócios de noturnos, né, os negócios, tanto baladas, casas noturnas, bares, restaurantes, choperias, eles cresceram 15% em faturamento. Não foi que aumentou o número a quantidade de estabelecimentos desse tipo, mas sim o aumento no faturamento. Foram feitas algumas pesquisas, eu posso até disponibilizar isso para vocês depois, alguns clientes falando que realmente eles separam entre 20% e 30% do seu salário ou das suas entradas mensais para gastar com entretenimento, para gastar num barzinho, para gastar num restaurante com a namorada, enfim, para passear com os amigos, para curtir a noite. Então, é um número bem importante, bem interessante para você que de repente ainda tem dúvidas sobre esse tipo de negócio, ou já trabalha com esse tipo de negócio, enfim. Mas nos últimos 2 anos cresceu 15% o número de faturamento desse tipo de negócio. Outro número que aí agora vai espantar um pouco também algumas pessoas é a questão do número de fechamento desse tipo de estabelecimento. O Sebrae fez um levantamento onde consta que 53%, isso mesmo, 53% desse tipo de negócio fecha antes de completar 2 anos. E fecha por falta de planejamento e giro de capital. Ou seja, quiriri, grana, tutu. Então, o principal fator de fechamento realmente dessas casas envolve aí a questão da grana por conta dos altos e baixos, enfim, acaba virando uma bola de neve, a conta não fecha e o que acaba fechando realmente é o estabelecimento. Então, vamos ficar atento a essa questão do giro de capital e o planejamento, que isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. Essa questão do planejamento é muito importante. Outro número aqui para apresentar para vocês é um setor que movimenta milhões e que aquece demais a economia de todo o país. Muitas pessoas trabalham e sustentam as suas famílias trabalhando em negócios desse tipo. Então, eu acredito que não tenha ninguém aqui, nenhuma das pessoas que estão aqui nunca tenha ido pelo menos a um barzinho, tomar um chopp, enfim, tenha ido a um tipo desse estabelecimento. Vocês veem lá, tem o pessoal da cozinha, tem a mocinha do caixa, tem a recepcionista, tem o garçom, tem o DJ, tem a banda que toca, tem o gerente, tem o maître. Então, realmente são tipos de negócios que movimentam e muito a economia no país. Tem a galera que também não está ali fixa no espaço, não é funcionário da casa, mas fornece produtos para casa, então pode ser uma empresa que fornece produtos de limpeza, pode ser uma gráfica, pode ser um fornecedor de A e B, que são os alimentos e bebidas, então sem nada disso a casa não funciona. Então se você parar para pensar, a movimentação da economia que esse tipo de negócio proporciona é gigante. Então, alguns estudos falam que só no estado de São Paulo, no estado não, na cidade de São Paulo, sem contar as cidades do estado, foi movimentado em torno de mais ou menos de 45 milhões somente o ano passado. Então, assim, você fala, poxa, Dani, 45 milhões, isso dividido em 15 mil, 13 mil casas que você falou, isso é pouco. Pode ser pouco porque são os números que realmente aparecem nas pesquisas. Lembra que eu falei da questão da documentação, de todos os outros requisitos para você ter uma casa noturna? Pois é. A maioria das casas não estão registradas na Receita Federal, e isso são números da Receita Federal. Alguns levantamentos até feitos, por exemplo, no Rio de Janeiro, mostram que constam para eles que existem 44 casas noturnas no Rio de Janeiro. Quem já foi até lá sabe que são muito mais do que isso. E um levantamento informal mostra que são quase 500 casas. Então, a gente sabe que existe falhas nesses números devido à informalidade de alguns proprietários de não realmente ir atrás de toda essa documentação e abrem alguns pequenos negócios sem formalizar tudo. Então, esses números são bem, assim, entre aspas, confusos, mas mostram a magnitude, realmente, o tamanho que esse tipo de negócio tem, né? Então, que pode proporcionar. Mas é muito importante que você
que está afim de abrir um tipo desse negócio, ou que já tem e está meio perdido, ou você que quer trabalhar com esse tipo de negócio, entenda que, de fato, é um negócio que movimenta milhões, gera muitos empregos, realmente movimenta a economia aí do teu município, da tua cidade, da tua região, e que, para ele poder fazer diferença, para ele sobreviver nesse mercado, precisa de muito planejamento. Deixa eu ver se tem mais algum número que eu anotei aqui para falar para vocês. Acredito que já foi. E a questão que às vezes algumas pessoas têm me perguntado: Dani, você sempre falou só de produção, você sempre falou só de produção de eventos ou de assessoria de imprensa, o porquê abordar casas noturnas, né? As casas noturnas realmente são uma incógnita para muita gente. Se você der um Google e você buscar alguma coisa relacionada a casas noturnas, vocês vão achar alguma coisa minha lá da Vila, dos cursos que eu ministrava presencialmente na Vila de Produções, ou vocês vão achar alguma coisa mais focada a bares e restaurantes, e tudo muito focado realmente na gestão, na administração, controle de estoque, sem falar muito da real, do que de fato acontece nos bastidores de casas noturnas. Então, muitas pessoas me procuraram, eu ao longo desse último ano que eu parei com as turmas presenciais, eu realizei várias consultorias, online mesmo, ministrei esse curso de casas noturnas para algumas pessoas de forma particular, e eu realmente senti essa necessidade, porque eu comecei a receber muitas perguntas relacionadas a esse tipo de negócio, justamente por causa da falta de informação disso, de estabelecimentos de negócios noturnos, no geral. As pessoas não falam, talvez pela informalidade, ou porque acham que aquilo é um tipo de negócio que é informal mesmo, abre e fecha, enfim, ninguém dá realmente dicas ou fala sobre o assunto de uma forma mais incisiva, de uma forma mais persuasiva, de uma forma que realmente vai te trazer resultados. Então, eu comecei a fazer algumas dicas, né, tá lá no canal do YouTube, depois vocês podem acessar, vou continuar com as dicas, já tem 2 ou 3 aí preparadas para as próximas semanas, e que tem ajudado bastante pessoas, eu tenho recebido um retorno, um feedback super positivo com relação a isso, das pessoas que realmente têm consumido o meu conteúdo, têm entrado em contato, e eu fico super feliz com isso, de poder ajudar. Então, se você é uma dessas pessoas aí, muito obrigada. Se não é, então faça bom uso desse conteúdo que já tem lá no canal. Essa palestra aqui vai ficar disponível aí alguns dias também, se você precisar rever, enfim. Mas, agora sim, vamos lá para os 4 segredinhos. Eu até separei eles bonitinho aqui, para eu não me perder. Eu até fiz uma listinha aqui para poder não perder. Então, são 4 segredinhos que, assim, trabalhando durante 6 anos nessas casas, olhando com um perfil diferente, olhando mais com o perfil de marqueteira, da pessoa de assessoria, de ter realmente mais um cuidado, de não ser o carro de frente, né, não ser o carro-chefe da casa, você consegue entender um pouquinho mais sobre os bastidores e, de fato, sentir o que faz diferença ali naquele negócio. Então, o primeiro segredo de um negócio noturno de sucesso é aquele que sabe lidar com a infidelidade do público. E aí você me fala, Dani, como assim a infidelidade do público? Isso. Lidar com a infidelidade do público é um dos passos principais para você manter o seu negócio de pé. Porque se você não tem público, a casa não anda. Você não tem consumo no bar, as pessoas não consomem, enfim, seu negócio acaba fechando porque você não tem giro. E aí, como é que você faz para poder lidar com essa infidelidade do público? Ela justamente acontece porque o público vai aonde a moda leva, enfim, abriu uma balada nova, vai todo mundo para lá e a sua fica vazia. E uma coisa que acaba acontecendo muito em algumas casas, elas ficam presas às atrações. Isso é um erro muito comum. Você vai lá e procura contratar alguém que realmente traga público para você, mas você precisa daquele público sempre, e nem sempre aquela atração vai estar na tua casa. Então fica aí uma dica de como tentar fidelizar o teu público pelo teu próprio empreendimento, pelo teu próprio estabelecimento. Tenha um bom atendimento, invista nas pessoas que estão lá para atender o seu cliente, seja criativo, traga sempre novidades para o seu público, porque as pessoas saem procurando entretenimento. Se elas forem na tua casa só porque o fulano de tal tá tocando lá,
esquece, porque depois quando o fulano de tal for tocar no teu concorrente, aquela pessoa também vai. Então tenha essa consciência de fato, fazer com que sua casa gire por si. Senão, seu negócio realmente vai enfrentar uma montanha-russa gigante. E aí você deve estar pensando, poxa, Dani, mas eu faço isso há tantos anos, sempre deu certo, tal. Mas uma hora você vai sentir um friozinho na barriga, uma hora essa atração vai te deixar na mão e você vai ficar conhecido como a casa que o fulano e o ciclano tocam, e não a sua casa em si. Vocês podem pegar todos os cases de sucesso de todas as casas que existem aí há 10 anos, 12 anos, 20 anos, 30 anos, que acontece e que tem. Você pode ver. São casas que estão lá firmes e fortes por si próprias, elas não dependem de atrações. Então, inove, encante, o bom atendimento é excepcional, isso é primordial. Treine essas pessoas, treine a sua equipe, o próprio Sebrae, o Senac, o Sesc, várias dessas instituições bem renomadas disponibilizam sempre vários treinamentos de atendimento ao público, de encantamento do público. Então, incentive realmente as pessoas que trabalham para você a participarem desse tipo de treinamento. Você mesmo pode pegar, de repente, um dia antes da abertura do teu negócio, um vídeo que você assistiu, que é motivacional, que é bacana, passa isso pro pessoal, mesmo que seja na tela do computador, se você não tiver um telão na tua casa, ou uma TV maior, mas mostra no computador. De repente, crie grupos e esteja sempre motivando financeiramente também, dê prêmios, vamos supor, essa semana não quebrou nenhum copo, então vai rolar uma cervejada para todo mundo, ou vai rolar, sei lá, R$10 para cada um, porque não quebrou um copo, porque isso tudo acaba entrando no teu giro de capital e é prejuízo, hoje é um copo, amanhã são 2, daqui a pouco foram 10, daqui a pouco foram 100, então incentive realmente a tua equipe, as meninas do caixa, deu um fechamento ali, não faltou nada, ficou redondo, então faz uma remuneração, faz uma premiação. Você pode também premiar os garçons, aquele garçom que mais fechou pedidos durante a noite, ou que fechou combos, você pode proporcionar uma comissão para esse cara. E aí você pensa, nossa, Dani, mas tudo envolve dinheiro? Não. Lembra dos vídeos motivacionais, de você realmente elogiar essas pessoas. O cara foi lá, fez uma coisa bacana, tal. Reconhece essa pessoa, isso vai fazer diferença para o teu negócio. Esteja presente, né? Existe um velho ditado que fala, né, que o olho do dono é que engorda o gado, e é mesmo. Então, esteja presente, esteja de olho em tudo que está acontecendo dentro do seu estabelecimento, participe e incentive os seus funcionários a tratarem bem os seus clientes. Então, tenha coisas atrativas pela sua casa. Então, um drink diferente, um bom atendimento, alguma coisa que envolva o teu cliente, de repente uma gincana, alguma coisa com relação à fidelidade. Deixa eu ver se eu tenho aqui também isso de fidelidade. Isso também da fidelidade, por exemplo, você vai fidelizar o teu cliente como? Só porque ele vem aqui, ele consumiu 2, 3 vezes e não sei o quê. Não, existem outras maneiras de fidelizar o teu cliente. Esquece essas promoçõezinhas, essas coisas muito pequenininhas. Faça um diferencial, crie exclusividade para o teu cliente. Crie atrativos que realmente sejam específicos da tua casa e não fique preso às atrações. Isso vai ajudar muito a fidelizar o teu público e vai fazer com que ele não caia para a concorrência. Então, fica aí o primeiro segredo de um negócio noturno de sucesso. É saber lidar com a infidelidade do público, é o bom atendimento e todos esses outros detalhes que eu falei. Vamos lá para o segundo sucesso. Segundo segredo do sucesso. Saber contratar. Dani, como assim saber contratar? Saber contratar tudo, gente. Desde das atrações, os funcionários, a equipe de segurança, saber como contratar os fornecedores. Isso tudo é extremamente importante. Envolve desde negociação, envolve a questão do envolvimento emocional, motivacional, por exemplo, com os funcionários. Então, desde o início, a hora que você for planejar lá o teu negócio, ou você que já está atuando e fica aí batendo biela, fica batendo cabeça com relação à contratação, tenha muito cuidado na hora de fazê-las. Primeiro, vamos falar sobre a contratação de funcionários. Ok, se abrir um estabelecimento, você precisa de funcionários, certo? Certo. Aí você pega e contrata lá 6 pessoas para trabalharem fixa, registra todo mundo, tal, coloca, e de repente
a casa não andou, daí aquelas pessoas estão lá obsoletas, elas só trabalham no dia de abertura da casa, elas não têm funções durante a semana, e aí, o que você faz? Todo mundo registrado, todo mundo com um monte de coisa para receber, e a casa não está andando, a casa não está girando, você não planejou direito a quantidade de pessoas. A minha principal dica, primeiro, contrate freelas, faça realmente a sua casa andar, contrate pessoas para jobs, para fazer um bico na tua casa. E depois você vai sentir a real necessidade de identificar quantas pessoas você vai precisar na sua equipe, seja no caixa, seja no bar, enfim, todas as pessoas que vão estar envolvidas, pessoal do escritório, enfim. Tome muito cuidado na hora de fazer essas contratações, para que você não contrate aí 5, 6 pessoas e depois fique todo enrolado com acertos de CLT, enfim, com um monte de detalhes. Uma coisa que é bom prestar atenção, você vai ter essa pessoa lá, e vamos supor que a sua casa só abre uma vez por semana. Ok, ele vai ter 4 dias de trabalho, isso não gera vínculo empregatício. Agora, se a sua casa abre de segunda a segunda, você precisa, sim, ter esse funcionário registrado, a não ser que você tenha aberturas picadas, sei lá, abre na terça, abre na sexta, abre no sábado. Você não pode deixar passar de 44 horas semanais, senão vai dar vínculo empregatício, você vai ter um problema maior ainda. Então, é só uma dica para que você que está começando, você que ainda tem 1 ou 2 dias de abertura, você pode trabalhar com esse esquema de freelas. E quem pode te ajudar com isso, quem pode te contratar, te ajudar melhor com relação a essa questão de CLT, essas normas, também é um contador. Consulte o seu contador, esse profissional é extremamente importante para esse tipo de negócio, e ele vai te informar certinho sobre as regras de CLT, de contratação de funcionários. Mas não esqueça disso, que você pode contratar a freela, depois o negócio começou a andar, você identificou que aquele funcionário é bacana, vale a pena, você vai lá e registra, tá? Outro tipo de contratação, são as contratações das atrações. Então, vamos falar, poxa, Dani, né, como que eu faço para contratar as atrações? Você pode ter um DJ, você pode ter, de repente, um mágico fazendo alguma coisa diferente, interagindo com o público, você pode ter atores, você vai ter a contratação de bandas, ou então você vai ter a contratação de um show muito grande. E aí, como contratar? Primeiro de tudo, a hora que você assina o contrato, você vai ver lá que existe uma lista de necessidades que aquele artista precisa. Respeite. E na hora de negociar essa contratação, existem algumas possibilidades. Você pode pagar lá o cachê fechado, você pode fechar com essa pessoa em bilheteria, então vamos supor, você dá uma porcentagem da bilheteria, em troca da quantidade de pessoas, você pode, de repente, tua casa cabe 1.000 pessoas, e aí você fecha lá com eles que acima de 500 pessoas você consegue pagar um pouquinho mais, ou então abaixo de 500 pessoas o cachê é tanto, você pode negociar dessa forma, na hora de fazer a contratação. Ou você pode fazer a bilheteria, uma porcentagem, ou você pode dar bilheteria 100% e você fica com o bar. Vai depender de cada caso, vai depender da atração, vai depender do teu estabelecimento, não tem uma regra em si, mas são algumas opções de se contratar. Quando você paga cachê fixo, tenta fechar mais de uma data, e aí você negocia um desconto, lógico, se você tiver condições de pagar isso antecipado, melhor, mas negocie isso com as atrações de forma que fique mais vantajoso para os dois, que seja uma parceria mesmo, não um querendo ganhar em cima do outro, que daí também não rola, mas vamos pensar nessa possibilidade de repente, comprar algumas datas e pagar mais barato. Tome cuidado também na hora que for fazer as contratações, de fazer pelo menos um contrato, e aí é geral, de fazer pelo menos um contrato de prestação de serviços, para que você não fique na mão depois, porque o turnover acaba sendo muito alto com os funcionários e as bandas, de repente, recebem uma proposta melhor que a sua e vão tocar lá no vizinho e te deixam na mão. Então, se atente a isso, deixe um contratinho pelo menos de prestação de serviço, até mesmo com os freelas, para que você não fique na mão. Porque se o vizinho oferecer R$10 a mais, tem gente por aí que vai. Não estou generalizando, mas já aconteceu comigo, pode ter acontecido com você. Enfim, fica aí um alerta de pelo menos tentar amarrar de alguma forma essa condição de um contratinho de prestação de serviço. Outro tipo de contratação, para contratar os seguranças. É muito importante essa parte de segurança. Pense também, não somente na segurança do seu patrimônio. A gente, quando fala de segurança, a gente pensa no bem-estar geral, a gente pensa só nos homens de preto. Mas não,
existe a questão do seu patrimônio, do seu estabelecimento, todos os equipamentos que você vai ter dentro da tua casa. Então, é importante contratar alguma empresa de segurança, de alarmes, de sistema, para poder te dar essa segurança, essa tranquilidade. Seguro também para o seu estabelecimento, de repente contra fogo ou alguma coisa desse tipo, é importante ter. E os seguranças, sim, os homens de preto. Você precisa pesquisar a respeito daquela empresa. São pessoas que vão lidar com os seus clientes. Não estou generalizando também, mas algumas empresas de segurança saem catando qualquer um. Às vezes você vai em alguma balada que você chega lá, você percebe que o terno é maior que o cara, porque realmente ele não está ali para isso, ele não está apto àquele tipo de situação. Então, consulte o site da Receita Federal, veja quais empresas estão cadastradas ali para poder realmente receber de maneira amigável o teu público, que saiba, estejam preparados a apartar qualquer tipo de briga, qualquer tipo de desentendimento, e que façam também a segurança da sua equipe. Não pense só no público, mas pessoas da sua equipe, enfim, a ida e a volta dessas pessoas, para que não haja maiores problemas, nem processos, tal. Então, o segundo segredo de negócios noturnos de sucesso é saber contratar. Então, a gente falou aí da contratação de funcionários, a contratação de fornecedores, de atrações, a contratação de seguranças, e agora eu vou falar um pouquinho sobre a contratação de fornecedores. Os fornecedores, quando você vai contratar, existem N tipos de fornecedores. Então, tem lá o cara da bebida, tem o cara do produto de limpeza, tem o cara da comida, tem o cara da gráfica. Todos esses tipos de contratações vão impactar no teu caixa, vão impactar no seu capital de giro. Então, é muito importante saber contratar, saber negociar. O Sebrae também dá altos cursos, altas dicas com relação a esse tipo de negociação, para você comprar como comprador mesmo. Então, fica aí a dica para você buscar esse curso, buscar autoconhecimento com relação a esse tipo de contratação. Uma dica bem simples, mas bem bacana, para você sempre pensar em fazer algo comodato com algumas empresas de bebida, é muito comum esse tipo de parceria. Procure também empresas de bebidas ou de alimentos que estejam interessadas em, de repente, fazer uma degustação no seu estabelecimento. Na hora de contratar, por exemplo, uma empresa gráfica, veja se ela não quer, se ela não tem interesse em, de repente, negociar contigo uma permuta e uma divulgação do teu negócio. Enfim, existem N possibilidades de se negociar e de se contratar os fornecedores de uma maneira saudável para o teu bolso, para a vida financeira do teu estabelecimento. Então, são esses 4 tipos de contratações que eu vou falar aqui para vocês, desse segundo segredo. Então, essas contratações. Então, o segundo segredo, as pessoas sabem contratar, ou seja, elas sabem negociar, elas fazem boas negociações com fornecedores, com atrações, com funcionários e com os seguranças, tá? Agora a gente vai para o terceiro segredo. Então, o terceiro segredo é saber inovar. Isso é mais difícil. É saber inovar. E principalmente com as promoções, que é o que de fato, de repente, vai trazer o teu público para a tua casa. É o que vai fazer com que as pessoas, de repente, descubram o teu estabelecimento e passem a conhecer. E como que você fala, Dani, mas poxa vida, eu faço tanta promoção, eu faço promoção para aniversariante, tudo que é promoção que existe por aí eu faço. Exatamente, você faz igual aos outros, é sempre mais do mesmo. Promoção de aniversariante, ganhe lá um combo se você trouxer 10, 20 pessoas. Isso está todo mundo cansado de ver, todo mundo faz isso. Gere exclusividade para o seu aniversariante. Pegue, por exemplo, um sábado e limite que naquele dia somente 10 pessoas podem fazer o aniversário ali no teu estabelecimento. Isso vai gerar uma exclusividade, é uma escassez e vai fazer com que as pessoas realmente tenham vontade de ir para o teu estabelecimento, porque naquele dia somente tem 10 aniversariantes. Aí você vai falar, nossa, Dani, mas eu recebo 20, 30, é o que me traz retorno para minha casa. Só que é sempre mais do mesmo. Não é uma coisa que vai ser um diferencial para o teu negócio. Então, pense em inovar, não só dessa maneira, mas a hora de receber esse teu aniversariante também. Contrate, de repente, alguns atores, alguém que interaja com as pessoas. Acredito que algumas pessoas aqui já devam ter ido na Applebee's, no Outback, eles realmente
interagem com aquele aniversariante, fazem daquele momento realmente uma festa. Então, invista nesse tipo de negociação, nesse tipo de atrativo para o teu estabelecimento. Faça com que realmente as promoções para aniversariantes sejam diferentes, sejam exclusivas e atraiam um público realmente interessado em fazer a sua festa dentro do seu estabelecimento. A gente falou um pouquinho de fidelidade, né? Algumas casas fazem, sim, aquele cartão fidelidade. Então, o cara foi lá, comprou uma garrafa de uísque, ele não bebeu a garrafa toda, fica lá, pega cola o adesivinho com a régua, mede lá, enfim, sabe quanto que o cara consumiu, e aquela garrafa fica lá. Às vezes o cara sai tão louco do estabelecimento que ele nunca mais lembra daquela garrafa. E aí, alguns donos de casas noturnas, espertinhos, falam, tem lá, na hora que o cara compra, que ele pode usar aquela garrafa dentro de 30 dias, aquele cartão fidelidade é válido por 30, 60, 90 dias, enfim, cada um cria a sua regra. E aí aquela garrafa fica, depois que a garrafa passou do período da fidelidade, ela vai para a dose. E aí o cara fala, beleza, vendi a garrafa e vou ganhar na dose. Só que você perdeu um cliente. E eu acho que é muito mais importante você ter um cliente do que uma garrafa a mais no teu bar. Você concorda comigo? Então, vamos fazer diferente, galera. Vamos pegar o cadastro desse cara. E quando você vê que o cara não voltou mais no teu estabelecimento, mas ele tem, de repente, uma pequena dose que seja, liga, pega um marketing, alguém de telemarketing, ou sua secretária, ou você mesmo, liga e fala, querido, tua garrafa tá aqui. Tem 2, 3 doses para você beber. Então, para você vir aqui, terminar de consumir a sua garrafa, trazer seus amigos e tal, eu vou te conceder um desconto se você comprar uma outra garrafa, ou eu vou liberar a sua entrada free. Faça esse contato com o teu cliente. Faça ele se sentir importante. Porque se o cara bebeu quase a garrafa inteira, ele sai de lá e ele nem lembra mais. Esse cartão fidelidade fica no bolso da calça, vai para a lavanderia, lava, perde o cartão. Enfim, tenha esse cuidado, esse carinho. Vale muito mais a pena você ter esse cliente de novo no teu estabelecimento, trazendo outras pessoas e consumindo muito mais, do que você achar que você está ganhando 2 vezes. Vendeu a garrafa, depois vai usar essa garrafa para dose. Então, vamos prestar atenção nisso e tratar esse cliente com carinho. Então, o terceiro segredo do sucesso das casas noturnas, de negócios noturnos, é esse, de inovar sempre, de ter promoções atrativas, esse carinho, esse cuidado. Crie fidelidade não só com um cartãozinho e uma garrafa com um adesivo. Crie fidelidade no tete-a-tete, de ligar, de fazer realmente contato com o teu cliente. E agora vamos para o último segredo, que é o quarto segredo, e um dos mais importantes, aprenda a explorar o seu espaço. Isso mesmo, você tem um espaço de eventos. Você não tem um estabelecimento para abrir só um dia na semana, um sábado ou uma sexta-feira. Você tem um espaço de eventos. E a maioria dos grandes locais, dos grandes negócios noturnos, prevalecem realmente quando eles enxergam dessa maneira, porque o seu estabelecimento às vezes abre de sexta e sábado, ok, na quinta-feira você precisa organizar toda a casa, mas segunda, terça, quarta, você pode fazer treinamentos. Eu mesma já realizei no Brasil todo treinamentos de cursos de eventos, de cursos de áudio em casas noturnas. Então você pode disponibilizar o seu estabelecimento para treinamentos, para confraternizações. Muitas empresas produtoras de vídeo precisam de um lugar para fazer locação, para poder filmar, de repente, um videoclipe, ou para poder fazer um desfile, enfim, para fazer fotos de uma marca. Então, explore o seu espaço. E mais ainda, não somente disponibilizando para locação o seu espaço, você pode pegar uma banda, por exemplo, que está querendo gravar um DVD ou que está querendo gravar um CD e não tem um espaço para isso, está querendo fazer uns vídeos, enfim, alguma coisa de externas, você pode fazer uma permuta, você pode trocar a disponibilização do seu espaço, você vai lá, disponibiliza o seu espaço e em troca disso ele toca um dia na noite para você, você não tem que pagar o cachê. Faça esse tipo de permuta, negocie, lembre que um dos segredos é saber como contratar. E aí tá mais uma dica sobre isso. Outra coisa para explorar o seu espaço. Eu tenho certeza que aí no seu estabelecimento você tem porta no banheiro, certo? E às vezes você também tem alguma TV que fica lá passando a logo ou foto, enfim. Utilize esse espaço para fazer propaganda. Todo mundo aqui já deve ter ido no shopping e ver lá a porta do banheiro adesivado, o espelho, o balcão, a mesa onde você come o seu lanche, lá na praça de alimentação. Tem aqueles banners pendurados nos corredores. Isso é para você explorar o seu espaço.
feche a alocação desses espaços para algumas marcas fazerem a divulgação da sua loja. Enfim, você pode ter ali N espaços que estão obsoletos e que você não está utilizando e você pode estar perdendo dinheiro com isso. Então, faça realmente a divulgação dessa alocação desses espaços e explore isso. Dá para entrar uma grana bem interessante e você vai ter ali um diferencial realmente envolvendo as pessoas com marcas e coisas que vão de encontro com o conceito do seu estabelecimento, com o conceito da tua casa. Tá? Outra coisa que você também pode fazer no seu estabelecimento são os eventos temáticos. Então, explore o seu espaço com os eventos temáticos para empresas, os eventos corporativos, as confraternizações de final de ano. Realmente, encare que você tem um espaço de eventos que pode sim funcionar de segunda a segunda, sem ser uma casa noturna. Dani, mas isso aí me preocupa, porque vai rotular a minha casa como uma casa de eventos e eu já estou fixado como uma balada de final de semana. Ok, você não precisa desvincular isso. O teu público não é o mesmo público que frequenta o teu estabelecimento aos finais de semana que vai nos outros dias. Você vai estar fazendo uma alocação de espaço, o que é muito comum e que você realmente pode tirar dali um bom proveito financeiro, uma grana razoável que vai realmente trazer um grande diferencial para o teu negócio e fazer com que você sobreviva a esses 2 anos que o Sebrae apontou, que aí a gente sabe que 53% dos estabelecimentos desse tipo fecham sem antes completar 2 anos, por falta de planejamento e giro de capital. Então, esses 4 segredinhos que eu contei para vocês aqui foram um pouquinho mais explorados e mais detalhados. E uma coisinha que eu vou compartilhar com vocês aqui, que eu tenho o maior prazer em apresentar, peço licença para vocês, humildemente aí, para poder apresentar uma novidade minha, do portal de treinamentos, enfim, que vai poder ajudar muito, não só você, mas de repente alguém que você conheça que já está patinando aí nesse tipo de negócio, ou tem vontade de abrir esse tipo de negócio, mas não sabe por onde começar, está perdido, enfim, precisa de um direcionamento. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela de lançamento para poder auxiliar a galera que está querendo entrar nessa área ou que já atua com baladas, bares e casas de shows. É isso, um curso online tratando aí sobre esse assunto, né? A gente vai pegar aí todo o passo a passo de um negócio noturno, seja ele um bar, uma balada, uma casa de shows ou um restaurante, enfim. Vamos detalhar aí nesse curso todo o passo a passo de um bom gerenciamento desse tipo de negócio. E qual que é o conteúdo desse curso? Nele você vai ter a possibilidade de aprender como gerenciar de fato um negócio noturno, seja ele um bar, uma balada ou uma casa de shows. Nós vamos abordar o tipo do seu negócio, o projeto, vamos falar sobre investimento, toda a documentação necessária, as leis vigentes, o local escolhido, qual que é o seu público-alvo e como trabalhar ele, a divisão de toda a casa, passando por todas elas, os fornecedores, contratações, negociações, rotina de escritório, a divulgação, as tendências do mercado e muito mais. Qual que é o objetivo desse curso? É fazer com que você não cometa falhas no desenvolvimento e na administração do seu negócio noturno. Ele vai fazer com que você melhore o seu desempenho nas atividades do dia a dia, evitando assim que você caia nas roubadas deste ramo. E como eu disse anteriormente, o próprio Sebrae já fez um levantamento que 53% desse tipo de negócio fecham antes de completar 2 anos. Então, isso se dá devido à falta de planejamento e o capital de giro, mas a falta de planejamento vem em primeiro lugar. Então, você vai conseguir aí desenvolver essas atividades e se preparar com esse planejamento. E após concluir esse curso, você com certeza vai estar aí apto a gerenciar ou até mesmo construir o seu próprio negócio. Então, se você tem interesse em investir nesse negócio, vai ser a oportunidade de você enxergar de fato como ele funciona, para você não investir no escuro, e também para você que já atua, rever aí o passo a passo, ver se você falhou em alguma coisa ou não, para pensar nos detalhes. Para quem é? Esse curso ele é indicado para promoters, pessoas que já trabalham com baladas, para poder entender melhor todo o processo, para donos de casas noturnas, que não adianta nada você ter o
o negócio e você não investir em conhecimento, você de fato não tem um conhecimento profundo a respeito da área. E para as pessoas que têm interesse em entrar nesse segmento e que aí tenham, no mínimo, um conhecimento básico em administração e eventos, porque a gente vai falar bastante desses dois itens. Então, nele você vai aprender todas as particularidades de um negócio como esse, desde a sua concepção, a administração da rotina diária, a divulgação dos seus eventos, como fazer isso, como negociar e contratar os fornecedores e todos os prestadores de serviço, sejam os funcionários, as atrações, DJs, bandas, hosts, o pessoal do caixa, enfim, toda a sua equipe, e vamos falar também sobre tendências específicas do mercado. Quais são as vantagens de realizar esse curso, né? Primeiro de tudo é que você não precisa perder tempo nem dinheiro com deslocamentos, pois o curso realmente ele é totalmente online. Você não vai precisar vir aqui para Campinas, participar de uma turma presencial, e isso tudo você vai ter acesso durante 12 meses. Isso mesmo, é um curso que você vai ter acesso aí durante um ano, você vai poder assistir as aulas quantas vezes você quiser, basta estar conectado à internet. Então, essa vantagem não tem preço, isso realmente é maravilhoso você poder acessar esse conteúdo quantas vezes você quiser, de onde você estiver, lá com seu tablet, com seu celular, no computador, e o mais bacana é que você pode assistir esse conteúdo e na hora que você for aplicar tudo isso, você tirar as suas dúvidas voltando e assistindo o curso novamente. Então você faz os seus horários de estudos e consegue aí durante um ano ver e rever quantas vezes quiser. O conteúdo é autoral, 90% dele, porque lógico que eu tenho algumas referências como o Sebrae, que eu citei bastante nessa questão do planejamento, dos planos de negócios, enfim, mas 90% desse conteúdo é autoral, baseado nos 6 anos em que eu trabalhei na área e que eu passei por bastante situação complicada, por bastante roubada, e com isso eu posso aí te dar um embasamento, uma direção aí de onde seguir. O curso está totalmente detalhado, tem exemplos reais e ele é prático e muito objetivo, ele vai direto ao ponto. E possui um certificado de participação que será entregue ao final, ele é digital, né, online, você solicita através da plataforma mesmo, após a conclusão do curso. Eu separei aqui alguns bônus especiais para essa primeira turma. Vamos lá. O primeiro deles é uma lista de fornecedores do setor. Então, você vai receber um link com uma lista completa de fornecedores do setor, mas são do estado de São Paulo. E aí você me fala, poxa, Dani, eu estou no Rio, eu estou aqui em Minas, enfim, como que eu faço para conseguir essa lista de fornecedores do setor? O que vai ser interessante nessa lista é que você vai ter como embasamento quais fornecedores procurar. E aí você pode entrar em contato com os fornecedores da sua cidade. Em alguns casos, esses fornecedores de São Paulo também atendem outros estados, dependendo do tipo de produto. Então, esse é o nosso primeiro bônus. O segundo bônus é um plano de negócios de boate do Sebrae. É um plano de negócios extremamente detalhado, que vai te dar todo o passo a passo para aquisição desse tipo de negócio, para implementação desse tipo de negócio. Então, você vai ter ali tudo detalhadinho para que você possa saber por onde começar, quais os itens você vai ter que adquirir, enfim, é um baita de um plano de negócios feito pelo Sebrae e que tem aí um conteúdo super importante que vai agregar bastante para o teu negócio. Um terceiro bônus, que na verdade é um 3 em 1, é um exemplo de book de mídias, né? Eu comentei bastante da questão da exploração do espaço, e é através desse material que você vai conseguir abordar as pessoas para que elas realmente entrem no seu espaço, para que elas explorem o seu espaço. Então, a gente tem aí um book de mídias dos espaços, um específico para eventos e um específico para patrocínio. Então, de repente, você consegue uma parceria com uma fornecedora de bebidas, para eventos específicos, eventos temáticos, você pode ir lá fazer alguma parceria com alguma faculdade, e o book de mídia dos espaços, que é aquela questão da mídia indoor. E mais bacana, eu vou disponibilizar esses 3 exemplos de book de mídias aberto para você. É um PowerPoint aberto, onde você pode entrar lá e só substituir as fotos e os textos de acordo com o seu negócio. Mamata, hein? O quarto bônus vão ser as aulas extras sem custo. Já está programado para o próximo ano, para os próximos 12 meses, 3 atualizações para esse curso. Então, se você adquirir o curso até o dia 20/4, até o dia 20 de abril, você vai ter aí
o direito de receber essas atualizações sem custo. Quem comprar após essa data vai ter um preço diferenciado, tá bom? Então, o quarto bônus vão ser essas aulas extras sem custo. E o quinto bônus é a apostila do curso, é um e-book digital com passo a passo, um guia que você pode imprimir e consultar aí quando estiver no escritório, quando estiver no dia a dia e que não tiver com acesso à internet. Então, vai ajudar bastante aí com o conteúdo do curso online. E todos esses bônus juntos não sairiam por menos de R$500. Porém, para quem comprar o curso, esses bônus serão 100% gratuitos. Então, não vai ter custos, são bônus mesmo, vai ser um brinde, uma cortesia que eu vou estar oferecendo aí para essa primeira turma. Aposto que a grande maioria deve estar se perguntando, mas qual é o preço, Dani, desse curso? Tudo isso, esse conteúdo todo, mas esses bônus, poxa, esses bônus custariam R$500, mas quanto de fato você vai cobrar pelo curso? Se eu fosse cobrar de verdade o valor que vale mesmo, o valor real desse curso, mais os bônus, ele não poderia custar por menos de R$1.500. Então, juntando aí todo o conteúdo do curso, mais os bônus, esse deveria ser o valor do curso. Mas eu compreendo que não está fácil para ninguém, para a maioria das pessoas está difícil aí, a gente passou por uns anos de turbulência, mas por esse motivo eu quero, de fato, impactar o mercado de forma positiva. E eu pensei num valor muito melhor. Se tudo isso aconteceu hoje comigo, se eu posso hoje compartilhar esse conhecimento, eu quero realmente fazer com que o máximo de pessoas possam ter esse projeto em mãos e compartilhar ainda mais esse conteúdo com outras pessoas e ter mais informações a respeito desse mercado que anda tão atrativo, realmente envolve muita coisa, gera muita economia da cidade, mas que as pessoas às vezes fazem sem muito planejamento e também a falta de conhecimento sobre esse tipo de assunto. Existem aí vários cursos abordando planejamento, enfim, produção, mas nada específico sobre negócios noturnos. Então, a minha intenção é que, de fato, o máximo de pessoas possam obter esse tipo de informação e compartilhar também com outras pessoas. Pensei em alguns preços como R$1.000, enfim, mas mesmo assim eu não fiquei satisfeita. Eu tenho consciência de que algumas pessoas teriam dificuldade em adquirir esse conteúdo devido a esse valor. Então, o melhor que eu pude fazer para quem adquirir o curso desse lançamento nessa primeira turma é de apenas R$497 à vista, ou você pode parcelar em até 10 vezes no cartão de crédito através do Hotmart mesmo, né, que é a plataforma que a gente vai utilizar para disponibilizar o curso. Então, esse valor de R$497 em 10 vezes vai dar aí R$50 por mês, que é uma aquisição de um conteúdo que você vai ter ele durante 12 meses, né, durante um ano. E melhor que isso, impossível, mas eu ainda poderei fazer algo melhor para vocês. Eu acredito muito em cada um que está aqui me ouvindo, me assistindo, e na qualidade do meu curso. Realmente ele tem um conteúdo exclusivo, um conteúdo que você não encontra por aí no mercado, mas se mesmo assim você comprar o curso, e você olhar e falar assim, Dani, não era o que eu pensava, eu achava que era uma outra aula, um outro conteúdo, enfim, se você não ficar satisfeito, seja lá qual seja o motivo, não tem problema, você tem uma garantia de 15 dias, então você compra ele hoje, se daqui 15 dias, até 15 dias você se arrepender, não quiser o curso, não estiver satisfeito, é só cancelar sua compra que a gente devolve o dinheiro. Porém, eu não vou conseguir manter essa oferta por muito tempo, pois o gasto para manter toda a estrutura do curso é alto. Então, eu vou garantir esse valor somente até o dia 20 de abril. Então, dia 20 de abril, na próxima quinta-feira, quinta-feira da semana que vem, essa oferta vai sair do ar, a gente não vai ter mais essa possibilidade de vender para você nesse valor e ainda com todos os bônus, tudo incluso. Então, corre lá, garante o seu, e não perca essa oportunidade única e sem riscos, pois você, além de todos os bônus, ainda tem uma garantia de 15 dias. Ou seja, o risco é todo meu. Clique agora mesmo no botão aqui abaixo ou no link da descrição desse vídeo e garanta o seu curso. Faça parte dessa primeira turma do curso de Gestão de Negócios Noturnos, bares, baladas e casas de shows. Galera, muito obrigada e a gente se vê nas aulas. Um abraço. Tchau, tchau.